Ele parou no meio do corredor de vidro antes mesmo de entrar na sala. A mala ainda estava em sua mão direita, o relógio caro apertando o pulso, o paletó escuro impecável demais para aquela casa silenciosa. Algo estava errado. Não era um barulho alto, não era grito, nem choro. Era exatamente o oposto. Era riso. Um riso infantil, solto, leve, um riso que ele não ouvia havia muito tempo. O milionário viúvo ficou imóvel, como se aquele som pudesse desaparecer se ele respirasse mais fundo. O riso veio de novo, mais claro agora, atravessando a sala ampla, refletindo nas paredes brancas, quebrando o silêncio que sempre dominava aquela casa desde a morte de Helena. Ele reconheceu imediatamente. Era a gargalhada de seus filhos. Seus filhos não riam daquele jeito quando ele estava por perto. Ele avançou um passo, ainda escondido pela parede, e então viu a cena que fez seu estômago se contrair. Os dois pequenos estavam sentados no tapete da sala, descalços, roupas manchadas de tinta e suco, os olhos brilhando como não brilhavam havia meses. À frente deles, ajoelhada no chão, estava a faxineira. O uniforme simples amarrotado, o cabelo preso às pressas, o rosto aberto em um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Ela fazia vozes engraçadas, inventava personagens, gesticulava de forma exagerada. E os filhos riam. Riam alto. Riam sem medo. Riam como se aquela casa não fosse um lugar pesado, como se o luto não tivesse se instalado ali desde o dia em que a mãe deles partiu. O milionário sentiu algo estranho no peito. Não era raiva. Não ainda. Era algo mais difícil de admitir. Ciúmes. Ele observou em silêncio. O menino, que mal falava durante o jantar, gargalhava sem se conter. A menina, que desviava o olhar sempre que o pai entrava no cômodo, se jogava nos braços da faxineira como se estivesse segura ali. Segura demais. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que os sorrisos deles deixaram de ser para ele? A faxineira não percebeu sua presença. Estava completamente entregue àquele momento, como se o mundo fosse apenas ela e aquelas duas crianças. Ela não parecia uma funcionária cumprindo horário. Parecia alguém que pertencia àquela casa de um jeito que ele, o pai, já não pertencia mais. O milionário deu mais um passo. O piso rangeu levemente sob o sapato caro. Foi o suficiente. O riso morreu. O silêncio caiu como um peso brutal. As crianças se enrijeceram. O menino baixou a cabeça imediatamente. A menina largou a barra da roupa da faxineira e recuou um passo, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. A mulher se levantou num pulo, ajeitando o uniforme, o sorriso desaparecendo do rosto em um segundo. Boa tarde, senhor, disse ela, agora com a voz baixa, respeitosa, contida. Boa tarde. A palavra saiu seca da boca dele. Ele olhou para os filhos. Nenhum correu para abraçá-lo. Nenhum sorriu. Nenhum perguntou como tinha sido a viagem. Eles apenas esperaram. Como soldados esperando uma ordem. Ou uma bronca. A mesma casa. As mesmas crianças. Mas dois mundos completamente diferentes. O milionário sentiu a garganta apertar. Pela primeira vez desde o funeral, percebeu algo que se recusava a enxergar. O problema não era apenas a ausência da mãe. Era a presença dele. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Atrás dele, o silêncio continuava intacto. Nenhum riso voltou. Nenhuma voz se levantou. Era como se a alegria tivesse sido desligada junto com sua entrada no ambiente. No quarto, ele largou a mala no chão e ficou parado, olhando o próprio reflexo no espelho. Um homem bem-sucedido. Respeitado. Temido. Controlado. Um pai que dava tudo, menos aquilo que os filhos pareciam encontrar com uma simples faxineira. Por que eles só sorriam com ela? O que havia acontecido naquela casa enquanto ele estava fora? E por que, no fundo do peito, ele tinha a sensação incômoda de que não gostaria da resposta? Ele ainda não sabia, mas aquele sorriso não era apenas carinho. Era um sintoma. E a verdade por trás dele estava prestes a destruir tudo o que ele acreditava estar fazendo certo. Naquela noite, o milionário não conseguiu dormir. O quarto amplo, silencioso demais, parecia maior do que realmente era. A cama king size, arrumada com perfeição, tinha um lado que permanecia intocado desde que Helena partirá. Ele se deitou ali como fazia todas as noites, de costas para o espaço vazio, encarando o teto, tentando ignorar a imagem que insistia em voltar à sua mente, os filhos rindo, com outra pessoa. Não era inveja infantil. Era algo mais profundo. Algo que feria o orgulho, ao mesmo tempo,
expunha uma falha que ele vinha tentando cobrir com rotina, dinheiro e controle. Na manhã seguinte, acordou cedo como sempre. Se vestiu no escuro, colocou o terno perfeitamente passado, ajustou a gravata com precisão milimétrica. A rotina era sua armadura. Enquanto tudo estivesse organizado, acreditava que nada sairia do controle. Desceu para o café da manhã exatamente às 7 horas, como fazia desde a morte da esposa. A mesa estava posta com a mesma simetria de sempre. Xícaras alinhadas, guardanapos dobrados, pão ainda quente. A faxineira circulava silenciosa pela cozinha, agora com a postura rígida, profissional, quase invisível. Nenhum resquício da mulher que, na noite anterior, arrancava gargalhadas dos seus filhos. As crianças chegaram alguns minutos depois. Caminhavam lado a lado, sem correr, sem falar alto, sem rir. Sentaram-se nos lugares de sempre, mantendo distância. O menino mexia no pão sem fome. A menina girava a colher no leite, olhando para baixo. O milionário observava tudo por cima da xícara de café. Dormiram bem? Perguntou. Sim, pai, responderam em uníssono. Respostas curtas. Educadas. Ensaiadas. Ele tentou continuar. Perguntou sobre a escola, sobre as tarefas, sobre horários. Falou como sempre falava. Como gestor. Como alguém que organiza agendas, não emoções. As crianças respondiam com frases mínimas, sempre olhando rapidamente para a faxineira antes de responder, como se buscassem aprovação silenciosa. Aquilo não passou despercebido. A faxineira não interferia. Não falava. Não corrigia. Apenas estava ali. Presente. Atenta. E, ainda assim, invisível aos olhos dele, ou pelo menos era o que ele acreditava até então. Quando terminou o café, o milionário se levantou, ajeitou o paletó e disse que sairia mais cedo para uma reunião. Não havia reunião alguma. Era uma mentira automática, tão comum quanto respirar. Ele precisava pensar. Precisava entender. Ao sair, percebeu algo que o incomodou profundamente. Nenhuma das crianças perguntou quando ele voltaria. Nenhuma fez pedido algum. Nenhuma demonstrou expectativa. Havia, nos rostos pequenos, algo que ele não queria admitir: alívio. A constatação o acompanhou durante todo o trajeto até o escritório. No trabalho, tentou se concentrar. Reuniões, números, contratos, decisões milionárias. Tudo seguia como sempre. Todos o respeitavam. Todos o ouviam. Todos se ajustavam à sua presença. Mas, pela primeira vez, aquele respeito não trazia satisfação. Era vazio. Frio. Como o silêncio da casa quando ele chegava. Ele era eficiente. Sempre foi. Resolveu tudo com lógica desde que Helena morreu. Tratamentos, médicos, burocracias, funerais, heranças, escolas, babás. Tudo organizado. Tudo resolvido. Tudo limpo. Menos o que realmente importava. No fim do expediente, decidiu voltar mais cedo novamente. Não avisou. Não ligou. Apenas entrou em casa pelo mesmo caminho da noite anterior. O coração acelerou quando ouviu vozes vindas da sala. Dessa vez, não eram gargalhadas. Eram sussurros. Conversas baixas. Um tom íntimo, quase secreto. Ele parou antes da porta. Ouviu o nome da mãe. Helena. O nome que ninguém pronunciava naquela casa desde o enterro. O nome que ele evitava a qualquer custo, acreditando que silêncio era sinônimo de proteção. O milionário sentiu o corpo inteiro travar. Por que estavam falando dela? Quem tinha permitido isso? E por que seus filhos pareciam tão confortáveis ao fazer algo que ele sempre proibiu, mesmo sem dizer explicitamente? Ele não entrou. Não ainda. Algo estava acontecendo naquela casa sem o conhecimento dele. Algo que não envolvia brinquedos caros, aulas particulares ou viagens. Algo que não se comprava. Algo que não se controlava. E, pela primeira vez, o milionário teve medo. Medo de descobrir que, enquanto ele tentava manter tudo sob controle, havia perdido exatamente aquilo que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de devolver: o lugar dele na vida dos próprios filhos. O silêncio daquela casa não era natural. Não era o silêncio tranquilo de um lar em paz, nem o descanso confortável depois de um dia longo. Era um silêncio aprendido. Um silêncio treinado ao longo dos meses, reforçado toda vez que alguém tentava tocar em uma ferida que o milionário fingia não existir. Desde a morte de Helena, ele acreditava estar fazendo o certo. Evitava fotos, guardava objetos pessoais, trancara o antigo ateliê da esposa e transformará o quarto dela em um espaço intocado,
quase sagrado, onde ninguém entrava. Para ele, aquilo era respeito. Para as crianças, era medo. Pedro aprendeu rápido que falar da mãe deixava o pai rígido. Bastava mencionar o nome dela para o clima mudar. O rosto do pai endurecia, a voz ficava mais curta, e o assunto morria ali. Clara, ainda pequena demais para entender o que era luto, apenas sentia. Sentia o aperto no peito do pai, a tensão no ar, o jeito como a casa parecia ficar mais fria sempre que alguém falava da mamãe. Então, as crianças fizeram o que crianças fazem quando querem sobreviver emocionalmente: se adaptaram. Diminuíram as perguntas. Engoliram as lembranças. Guardaram os desenhos que faziam da mãe no fundo da mochila. Aprenderam a sorrir apenas quando era permitido. Aprenderam a ficar quietas quando o pai chegava. Aprenderam que a alegria tinha hora, lugar e pessoa certa para existir. O milionário nunca percebeu quando isso começou. Para ele, tudo parecia sob controle. As crianças iam bem na escola, comiam nos horários corretos, dormiam cedo. Nenhuma birra. Nenhum escândalo. Nenhum problema. Ele confundiu obediência com equilíbrio emocional. Naquela tarde, observando de longe a rotina da casa, começou a perceber pequenas coisas que antes ignorava. O jeito como Pedro prendia a respiração antes de responder qualquer pergunta do pai. O modo como Clara se encolhia quando algo caía no chão. A forma como os dois se olhavam antes de rir, como se pedissem permissão silenciosa um ao outro. E, principalmente, como tudo mudava quando ele não estava presente. Quando o milionário saía, a casa respirava. As cortinas se abriam. A televisão deixava de ficar muda. As crianças falavam mais alto. E a faxineira se transformava. Não porque deixava de ser profissional, mas porque deixava de ter medo. Ela não levantava a voz. Não contrariava regras importantes. Não incentivava bagunça gratuita. O que ela fazia era algo muito mais perigoso para um homem que vivia de controle. Ela permitia sentimentos. Permitirá que Clara chorasse um dia inteiro abraçada a uma camiseta antiga da mãe. Permitirá que Pedro falasse da raiva que sentia por Helena ter ido embora. Permitirá que os dois lembrassem, falassem, sentissem. Tudo aquilo que o pai acreditava estar protegendo ao proibir. E fazia isso em silêncio. Sem confrontar o patrão. Sem expor as crianças. Criando um espaço invisível, paralelo, dentro da mesma casa. O milionário percebeu que havia criado uma atmosfera onde emoção era ameaça. Onde lembrar era fraqueza. Onde chorar era inconveniente. E, sem perceber, tinha se tornado uma presença pesada demais para dois corações pequenos. Naquela noite, ele observou os filhos jantando em silêncio. A mesa grande demais. Os pratos sofisticados demais. O ambiente impecável demais para conter tanta ausência. Tentou puxar conversa novamente, mas desistiu quando percebeu que estava falando sozinho. A faxineira serviu a sobremesa. Um doce simples. Caseiro. Clara sorriu ao dar a primeira colherada. Um sorriso pequeno, quase tímido. Mas foi um sorriso verdadeiro. O milionário viu. E aquele detalhe o incomodou mais do que qualquer desobediência. Porque algo tão simples funcionava mais do que tudo o que ele oferecia. Porque seus filhos pareciam mais vivos em gestos pequenos do que em presentes caros. E porque a mulher que limpava o chão parecia entender coisas que ele, o pai, nunca aprenderá? Ele subiu para o quarto mais cedo naquela noite. Não por cansaço, mas por medo de encarar aquilo que começava a ficar claro demais para ignorar. Sentado na beira da cama, tirou a gravata com um gesto brusco e ficou ali, olhando para as próprias mãos. Pela primeira vez desde a morte de Helena, uma pergunta surgiu com força suficiente para quebrar sua armadura. E se o silêncio que eu criei não estivesse protegendo meus filhos, mas ensinando eles a terem medo de mim? A resposta parecia estar espalhada pela casa inteira. Nos olhares baixos. Nos sorrisos contidos. E, principalmente, no fato de que a alegria dele só existia plenamente quando ele não estava por perto. E isso significava que o problema não era a faxineira. Era ele. Mas admitir isso seria apenas o começo. Porque algo muito maior ainda estava escondido naquela casa. Algo que explicava por que as crianças confiavam nela de um jeito que nunca confiaram nele. E a verdade estava prestes a se revelar. Ele começou a observá-la com mais atenção a partir daquele dia. Não de forma aberta, mas como alguém que tenta entender um quebra-cabeça sem admitir que perdeu uma peça fundamental. A faxineira sempre estivera ali, passando despercebida, confundida com a rotina da casa, com o som do aspirador, com o cheiro de produto de limpeza no fim da tarde. Agora, porém,
o milionário começava a perceber que ela não era apenas parte do cenário. Ela era o ponto de equilíbrio silencioso que mantinha tudo de pé. Ela chegava cedo. Sempre antes das crianças acordarem. Preparava o café, deixava a casa em ordem, separava as roupas, organizava mochilas. Fazia tudo com a precisão de quem sabe exatamente o que precisa ser feito, mas sem rigidez. Havia cuidado em cada gesto. Não o cuidado mecânico de quem cumpre tarefas, mas o cuidado atento de quem observa pessoas. Ela sabia quando Pedro estava mais quieto que o normal. Sabia quando Clara precisava de colo antes mesmo de pedir. Sabia quando o silêncio das crianças não era cansaço, mas tristeza acumulada. E agia sem alarde. Sem chamar atenção. Sem invadir. O milionário nunca a tinha visto levantar a voz. Nunca a viu perder a paciência. Nunca a ouviu reclamar do trabalho. Era como se tivesse aprendido, muito antes de chegar àquela casa, que algumas dores só se curam com presença, não com palavras. Ela não substituía a mãe. Nunca tentou. Nunca ocupou um lugar que não fosse dela. Ainda assim, era a única adulta naquela casa que permitia que Helena continuasse existindo. O milionário percebeu isso numa tarde comum. Estava no escritório improvisado da casa, fingindo trabalhar, quando ouviu Clara chamar pela mãe. Não foi um grito desesperado. Foi quase um sussurro. Um chamado infantil, automático, como quem chama alguém que sempre esteve ali. O coração dele disparou. Antes que pudesse reagir, a faxineira respondeu. Não corrigiu. Não disse ela não está aqui. Apenas se aproximou, ajoelhou ao lado da menina e falou com naturalidade, como se aquilo fosse permitido desde sempre. A mamãe está no coração, lembra? Clara assentiu devagar. O rosto relaxou. O corpo pequeno se acomodou. Não houve choro. Não houve tensão. Apenas aceitação. Aquela simples frase fez algo dentro do milionário se quebrar. Ele nunca tinha permitido aquela conversa. Nunca tinha dado essa alternativa às crianças. Para ele, falar da mãe era abrir uma ferida que não cicatrizava. Para a faxineira, era o único jeito de impedir que a ferida apodrecesse por dentro. Ela não explicava demais. Não fazia discursos. Não romantizava a perda. Apenas oferecia espaço. Espaço para lembrar. Espaço para sentir. Espaço para existir sem medo. E as crianças floresciam naquele espaço. Pedro passou a desenhar novamente. Não escondido. Não com vergonha. Clara começou a cantarolar enquanto brincava. Pequenas mudanças. Quase imperceptíveis. Mas reais. Vivas. O milionário começou a notar algo que o incomodava profundamente. Seus filhos falavam mais com ela do que com ele. Não por desrespeito. Mas por segurança. Ela não os fazia se sentirem errados por sentir. Aquilo despertou algo perigoso nele. Um misto de ameaça e inferioridade. Não porque ela estivesse ultrapassando limites, mas porque ele nunca tinha aprendido a ocupar aquele lugar emocional. Quem era aquela mulher? De onde vinha aquela compreensão? Porque alguém que limpava a sua casa parecia entender seus filhos melhor do que ele, o pai? Ele tentou racionalizar. Disse a si mesmo que era apenas afinidade. Que crianças se apegam facilmente. Que aquilo passaria. Mas, no fundo, sabia que não era tão simples. Havia algo naquela mulher que não se comprava. Algo que não se ensinava em cursos, nem se adquiria com dinheiro. Era uma intimidade com a dor. Uma familiaridade com a perda. Como se ela reconhecesse o luto nos outros porque já tinha caminhado por ele. O milionário começou a desconfiar que a relação entre seus filhos e a faxineira não era apenas carinho. Havia um vínculo mais profundo. Um acordo silencioso. Um segredo compartilhado. E segredos, ele sabia bem, nunca existiam sem motivo. Naquela noite, ao passar pelo corredor, ouviu risadas baixas vindo do quarto das crianças. Aproximou-se devagar. Não queria interromper. Ou talvez tivesse medo do que ouviria. A porta estava entreaberta. Ele não entrou. Apenas ouviu. A voz da faxineira era suave, quase um sussurro. Contava uma história. Não era um conto comum. Havia pausas longas. Respirações profundas. E, no meio da narrativa, o nome de Helena apareceu novamente. O milionário recuou. Seu coração batia forte demais. Aquilo já não era apenas cuidado. Era algo que acontecia deliberadamente fora do alcance dele. Algo que seus filhos protegiam. Algo que ele sentia que, se descobrisse, mudaria tudo. E, naquele instante, uma certeza se formou dentro dele. A faxineira não era apenas alguém que ajudava seus filhos a sorrirem.
Ela estava guardando algo. Algo que ele tinha medo de encontrar. A partir daquela noite, o milionário deixou de fingir que não percebia. Algo havia mudado na dinâmica da casa, e não era apenas o humor das crianças. Era o cuidado excessivo. As pausas estranhas. As conversas que cessavam quando ele se aproximava. Pequenos silêncios que surgiam de repente, como portas fechadas às pressas. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A faxineira sempre carregava uma bolsa grande demais para alguém que passava o dia limpando a casa. Não era uma bolsa comum. Não ficava jogada em qualquer canto. Ela a guardava com cuidado, sempre no mesmo lugar, sempre fechada. Nunca abria na frente dele. Pedro, que costumava deixar tudo espalhado, agora organizava seus desenhos com zelo incomum. Guardava folhas dobradas dentro dos livros. Clara escondia pequenos objetos no bolso do vestido e ficava nervosa quando ele perguntava o que era. Não eram brinquedos novos. Não eram doces proibidos. Era outra coisa. Algo que eles não queriam que ele visse. O milionário começou a sentir aquela sensação incômoda que conhecia bem dos negócios. A sensação de que estava sendo excluído de uma decisão importante. De que algo acontecia à sua revelia, dentro da própria empresa. Só que agora não era uma empresa. Era a sua família. Numa tarde chuvosa, chegou em casa mais cedo do que o habitual. Não por planejamento, mas por inquietação. Ao entrar, encontrou a sala arrumada demais. Limpa demais. Silenciosa demais. A faxineira estava na cozinha, lavando pratos. As crianças não estavam à vista. Perguntou onde estavam. Ela respondeu com naturalidade que estavam no quarto, fazendo o dever de casa. Nada de estranho na resposta. Ainda assim, algo não encaixava. Ele subiu devagar, tentando não fazer barulho. Parou no meio da escada quando ouviu vozes abafadas. Não eram risadas, nem choro. Eram conversas sussurradas. O tipo de conversa que só acontece quando alguém quer evitar ser ouvido. O coração dele acelerou. Aproximou-se do corredor e ficou parado, imóvel, encostado na parede. Não via nada. Apenas ouvia. Tem certeza que ele não vai descobrir? Perguntou a voz de Pedro, baixa, preocupada demais para uma criança da idade dele. A resposta da faxineira veio logo depois, calma, firme, como alguém que já havia pensado muito naquela resposta. Ele não vai descobrir agora. Ainda não. O milionário sentiu o estômago revirar. Descobrir o quê? Clara falou em seguida, com a voz trêmula. E se ele ficar bravo? E se ele mandar você embora? Houve um silêncio curto antes da resposta. Um silêncio pesado. Quando a faxineira falou, o tom era diferente. Não era apenas carinho. Era promessa. Eu prometi. E promessa não se quebra. Prometi o quê? A quem? O milionário sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A conversa cessou de repente. Passos se aproximaram. Ele recuou rapidamente, descendo alguns degraus, fingindo estar subindo naquele momento. Quando a faxineira apareceu no corredor, carregava uma pilha de roupas dobradas. O rosto estava tranquilo. Profissional. Nada denunciava o peso da conversa que ele acabará de ouvir. As crianças saíram logo depois, com os rostos neutros, comportados, como se nada tivesse acontecido. Nenhum deles o encarou por muito tempo. Nenhum sorriu. O jantar daquela noite foi ainda mais silencioso que o normal. O milionário tentava agir como sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Cada gesto da faxineira parecia carregado de significado. Cada olhar das crianças parecia esconder algo não dito. Depois que todos foram para os quartos, ele ficou sozinho na sala, sentado no sofá caro, olhando para o nada. A chuva batia contra as janelas, reforçando a sensação de isolamento. Pela primeira vez desde a morte de Helena, sentiu medo de perder algo que ainda não compreendia totalmente. Havia um segredo naquela casa. Um segredo que envolvia seus filhos. Um segredo que envolvia a faxineira. E, de alguma forma, um segredo do qual ele estava sendo deliberadamente excluído. E a pior parte não era a exclusão em si. Era a certeza crescente de que, se descobrisse o que estava sendo escondido, não poderia mais fingir que não sabia. Não poderia mais se esconder atrás do silêncio, da rotina e do dinheiro. Algo estava prestes a ser revelado. E ele começava a suspeitar que a verdade não seria gentil com ele. Na manhã seguinte, o milionário acordou antes do despertador. Não foi o hábito que o tirou da cama, mas a inquietação que se instalara no peito como um peso constante. A casa ainda dormia. O silêncio era absoluto,
quebrado apenas pelo som distante do vento balançando as árvores do jardim. Ele se levantou devagar, como se temesse acordar não as pessoas, mas a verdade que parecia rondar cada cômodo. Vestiu-se sem pressa. Não colocou a gravata. Foi um gesto pequeno, quase inconsciente, mas significativo. Desceu as escadas e foi até a cozinha. A faxineira ainda não havia chegado. As crianças dormiam. Tudo estava exatamente como sempre esteve. Ainda assim, ele sentia que nada era igual. Sentou-se à mesa e ficou ali por longos minutos, encarando a superfície lisa de madeira. Pensou em Helena. Pensou nos filhos. Pensou na promessa que ouvirá sussurrada na noite anterior. Uma promessa feita a quem? E por quê? O relógio marcou o horário em que ele normalmente já estaria saindo para o escritório. Levantou-se, pegou as chaves e as largou novamente sobre o balcão. Tomou uma decisão impulsiva. Ficaria. Não avisou ninguém. Não ligou para o motorista. Apenas se afastou da porta de entrada e se escondeu no escritório da casa, um cômodo pouco usado, com a porta entreaberta e a cortina pesada que dava para o corredor. Era um lugar de onde poderia ouvir sem ser visto. Não gostava do que estava fazendo, mas precisava saber. Pouco depois, ouviu o barulho da chave na fechadura. A faxineira entrou, como sempre, silenciosa. Tirou o casaco, colocou a bolsa grande no mesmo armário de sempre e começou a rotina matinal. Nada fora do normal. Ainda assim, ele observava cada gesto com atenção quase obsessiva. As crianças desceram alguns minutos depois. Estavam diferentes. Não sonolentas. Animadas demais para aquela hora da manhã. Pedro carregava algo escondido sob o casaco. Clara segurava a mão da faxineira com força incomum. Hoje a gente pode? Perguntou o menino, a voz baixa, mas carregada de expectativa. A faxineira hesitou por um segundo. Um único segundo. Depois assentiu. Pode. Mas só se prometermos silêncio. O milionário sentiu o coração disparar. Eles não foram para a escola. Ele ouviu a porta da frente se fechar. O carro da escola não passou naquele dia. A casa permaneceu ocupada. E algo começou a acontecer. Música. Não era a música clássica que ele costumava deixar tocando nos fins de semana. Era leve. Suave. Infantil. Um som que preenchia os espaços vazios da casa com uma energia que ele não reconhecia mais como pertencente àquele lugar. Ele se aproximou mais da fresta da porta. A sala estava sendo transformada diante de seus olhos. O tapete foi afastado. Um plástico grande foi estendido no chão. A faxineira abriu a bolsa grande com cuidado, e de dentro dela, retirou objetos que fizeram o milionário prender a respiração. Tintas. Pincéis. Telas pequenas. Aventais coloridos. O que era aquilo? Pedro e Clara se movimentavam com naturalidade, como se já conhecessem aquele ritual. Cada um pegou um avental. Cada um escolheu pincéis específicos. A faxineira não dava ordens. Apenas orientava com gestos suaves, com palavras curtas, como alguém que já tinha feito aquilo muitas vezes. Lembram das regras? Ela perguntou. Pedro respondeu sem hesitar. Primeiro respirar. Clara completou, depois lembrar. O milionário sentiu um aperto violento no peito. Lembrar de quê? A faxineira ligou um tablet antigo. A tela demorou alguns segundos para acender. Quando acendeu, o mundo do milionário parou. Era Helena. A imagem da esposa surgiu ali, viva, sorrindo, com manchas de tinta no rosto, sentada diante de um cavalete. Um vídeo antigo. Um vídeo que ele nunca tinha visto. Oi, meus amores, dizia Helena na gravação, com aquela voz que ele conhecia melhor do que a própria. Hoje a mamãe vai ensinar vocês a pintar o que sentem. O chão pareceu desaparecer sob os pés do milionário. Ele se apoiou na parede para não cair. As crianças assistiam com atenção reverente. Não era a primeira vez que viam aquilo. Sabiam exatamente o que vinha depois. A faxineira pausava o vídeo em alguns momentos, explicava, ajudava a misturar as cores, repetia as palavras de Helena com um respeito quase sagrado. Azul é saudade, dizia a voz gravada. Amarelo é lembrança boa. Vermelho é amor que não acaba. O milionário sentiu lágrimas escorrerem sem que pudesse conter. Seus filhos estavam aprendendo a sentir. A lembrar. A elaborar a dor. Tudo aquilo que ele acreditava estar protegendo ao impedir qualquer menção à mãe. E tudo isso estava acontecendo sem ele. A sala, sua sala impecável, estava coberta de cores, telas, pinceladas tortas e emoções que ele jamais permitirá ali. Seus filhos riam, choravam,
falavam da mãe. E a faxineira estava no centro de tudo, como uma guardiã de algo precioso demais para ser exposto à frieza que ele carregava. Foi naquele momento que ele entendeu. O sorriso dos filhos não era só carinho pela faxineira. Era alívio. Era liberdade. Era o direito de sentir sem medo. E ele, o pai, tinha se tornado o único obstáculo para isso. Mas a verdade completa ainda não havia sido revelada. Porque aquela mulher não estava apenas ensinando seus filhos a pintar. Ela estava cumprindo algo muito maior. Algo que Helena deixará para trás. E ele ainda não sabia o preço dessa promessa. Depois daquele dia, o milionário já não conseguia fingir normalidade. Tudo o que via na casa parecia ter uma segunda camada, invisível para quem não sabia onde olhar. Os corredores continuavam os mesmos, os móveis permaneciam impecáveis, mas agora ele sabia que, por trás daquela aparência organizada, existia um outro mundo. Um mundo que só ganhava vida quando ele não estava presente. Ele passou a sair de casa como sempre, no horário exato, com o mesmo terno escuro e o mesmo semblante controlado. Mas não ia mais para o escritório. Estacionava o carro a alguns quarteirões dali e voltava a pé, entrando pelos fundos, usando a antiga porta de serviço que quase ninguém utilizava. Fazia isso em silêncio, com a sensação desconfortável de estar invadindo a própria casa. Cada vez que retornava escondido, encontrava o mesmo cenário se repetindo, com pequenas variações. A sala se transformava. A rigidez desaparecia. Os sapatos eram deixados de lado. As crianças se sentavam no chão, de pernas cruzadas, como se aquele espaço finalmente lhes pertencesse. A faxineira assumia outra postura, outra presença. Não mais submissa. Não mais invisível. Tornava-se guia, ponte, abrigo. Ela ensinava as crianças a nomear sentimentos. Não como lições formais, mas como parte de brincadeiras. Perguntava o que cada cor representava naquele dia. Incentivava Pedro a falar da raiva que sentia quando lembrava da mãe. Dizia Clara que sentir saudade não era fraqueza. Que chorar não fazia ninguém desaparecer. Que lembrar não machucava mais do que esquecer. O milionário observava tudo à distância, o coração apertado. Cada palavra que ouvia parecia ter sido dita para ele, embora não fosse. Era como se aquela mulher estivesse ensinando seus filhos a sobreviver emocionalmente em um ambiente onde ele falhara. Havia regras naquele mundo secreto. Não regras rígidas, mas acordos silenciosos. As crianças sabiam exatamente quando guardar tudo. Sabiam quando o pai estava prestes a chegar de verdade. Sabiam que aquele espaço de liberdade tinha prazo, e que precisava ser protegido. Uma tarde, o milionário ouviu algo que o fez estremecer. Quando o papai chega, a gente fecha o mundo, disse Pedro com a naturalidade de quem já repetira aquela frase muitas vezes. Por que ele fica triste? Completou Clara. A faxineira não corrigiu. Não contradisse. Apenas assentiu lentamente, como quem carrega uma verdade pesada demais para ser negada. O papai ama vocês, disse ela depois de um momento. Mas ainda não sabe como lidar com a dor. Dor. O milionário engoliu em seco. Ninguém jamais tinha usado aquela palavra para descrevê-lo. Triste, talvez. Distante, sim. Mas dor? Ele nunca se permitirá pensar nisso assim. Sempre acreditara que tinha superado. Que tinha seguido em frente. Que era forte. E ali estava a prova de que não era. As crianças pintavam cenas que ele reconhecia, ao mesmo tempo, ignorava. Helena sorrindo na cozinha. Helena sentada no chão com eles. Helena com pincéis nas mãos, ensinando exatamente como misturar as cores. A faxineira pausava o vídeo da mãe em momentos específicos, repetindo palavras que pareciam ter sido decoradas. Não era improviso. Não era algo recente. Aquilo vinha acontecendo havia meses. O milionário sentiu um peso esmagador no peito ao perceber que seus filhos estavam vivendo o luto sem ele. Que estavam processando a perda, criando memórias novas, encontrando conforto, enquanto ele permanecia parado no mesmo lugar, congelado no dia do enterro. O mundo secreto não era apenas uma fuga. Era uma tentativa desesperada de manter viva a parte da mãe que ele havia trancado junto com o ateliê, junto com as fotos, junto com qualquer menção ao passado. E a faxineira era a guardiã desse mundo. Ela nunca o confrontou. Nunca o acusou. Nunca tentou substituí-lo. Apenas ocupou o espaço que ele deixou vazio. Não por ambição, mas por necessidade. Porque alguém precisava segurar aquelas crianças enquanto ele se escondia atrás do silêncio. O milionário percebeu que aquele mundo não existia contra ele. Existia apesar dele. E isso era ainda mais doloroso.
Cada vez que observava aquela cena, sentia algo se quebrar dentro de si. Não era raiva. Não era inveja. Era vergonha. Vergonha de ter se tornado uma presença tão pesada que seus próprios filhos precisavam se esconder para serem felizes. Mas o que mais o aterrorizava era perceber que aquilo não era o fim da história. Havia algo maior sustentando aquele mundo. Algo que explicava por que a faxineira se dedicava tanto. Por que carregava aquela bolsa todos os dias. Por que parecia tão comprometida com uma missão que ia muito além de um emprego. Ele ainda não sabia qual era a verdadeira origem daquele vínculo. Ainda não sabia a quem aquela promessa tinha sido feita. Mas sentia, com uma clareza dolorosa, que a resposta estava muito mais próxima do que ele imaginava. E quando viesse à tona, nada naquela casa permaneceria igual. O milionário começou a sentir que estava chegando perto demais de algo que nunca deveria ter sido escondido dele. Não era curiosidade comum. Era uma sensação de ajuste de contas. Como se cada passo que dava dentro daquele mundo secreto o empurrasse para um espelho onde não poderia mais desviar o olhar. Naquela manhã, ele não saiu de casa. Pela primeira vez em anos, cancelou compromissos, ignorou chamadas e deixou o telefone vibrar esquecido sobre a mesa. A casa parecia perceber a mudança. As crianças estavam inquietas. A faxineira, mais cautelosa do que nunca. Ela sabia. Sabia que o equilíbrio frágil daquele mundo paralelo estava prestes a ruir. O milionário fingiu ler jornais no sofá da sala, enquanto observava cada movimento. A bolsa grande estava lá, guardada no mesmo armário. Sempre fechada. Sempre intocada. Era como um cofre que guardava algo mais valioso do que dinheiro. Em determinado momento, Pedro se aproximou da faxineira e falou baixo, quase colado ao ouvido dela. Ele não saiu hoje. A mulher congelou por um instante. Um instante mínimo, mas suficiente para confirmar tudo o que o milionário precisava saber. Ela não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e passou a mão pelos cabelos de Clara, num gesto automático de proteção. Então hoje a gente só organiza as coisas, disse ela por fim, com um sorriso que não alcançava os olhos. Organizar. A palavra soou estranha. Nada foi aberto. Nada foi montado. Nenhuma música tocou. Nenhuma tinta apareceu. As crianças obedeceram sem questionar, mas o semblante deles denunciava frustração. O mundo secreto estava suspenso. E isso deixava claro o quanto ele era real. O milionário sentiu o peso da própria presença como nunca antes. Horas depois, quando as crianças estavam no quarto, ele entrou na cozinha. A faxineira lavava pratos em silêncio. O som da água caindo parecia mais alto do que deveria. Ele ficou parado por alguns segundos antes de falar. Não sabia como iniciar aquela conversa. Não era uma negociação. Não era uma ordem. Era algo que ele nunca tinha praticado, vulnerabilidade. O que você prometeu a eles? Perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. A faxineira não se virou imediatamente. Continuou lavando o prato, enxaguando com cuidado exagerado, como se precisasse ganhar tempo. Quando finalmente falou, a resposta não veio como explicação. Veio como confissão. Não foi a eles. Ele sentiu o chão se mover sob os pés. Então a quem? Insistiu. Ela fechou a torneira devagar. Secou as mãos no pano. Só então se virou para encará-lo. Nos olhos dela havia algo que ele reconheceu de imediato. A mesma dor antiga que carregava desde a morte de Helena. A mesma perda que nunca se resolve. Foi a ela, disse simplesmente. O nome não precisou ser pronunciado. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser ignorado. O milionário sentiu o ar faltar. Tudo começou a fazer sentido de uma forma cruel e precisa. A bolsa. Os vídeos. As tintas. O cuidado. O segredo. Tudo aquilo não era improviso. Era legado. Ela contou sem dramatizar. Falou como quem revive algo já aceito, mas nunca superado. Disse que conheceu Helena no hospital. Que conversavam em uma capela pequena, longe de médicos, de máquinas, de diagnósticos. Disse que Helena falava dos filhos com medo. Não medo da morte. Medo de deixar as crianças presas em uma casa onde ninguém sabia lidar com dor. Ela me pediu uma coisa, continuou a faxineira, a voz firme, apesar do brilho nos olhos. Que eu ensinasse seus filhos a lembrar. Que eu não deixasse as cores desaparecerem. O milionário sentiu o peito apertar como se alguém o estivesse comprimindo por dentro. Ela contou que Helena gravou os vídeos escondida. Que confiou a ela o tablet, as senhas, as instruções.
Que pediu para que só mostrasse quando percebesse que as crianças estavam prontas. E que o pai, ainda não estava. Cada palavra era um golpe silencioso. Helena sabia. Sabia que ele tentaria apagar tudo para não sofrer. Sabia que confundiria silêncio com proteção. Sabia que se tornaria uma ausência presente. A faxineira terminou o relato com uma frase que ficou marcada nele. Ela disse que o senhor não era cruel. Era só alguém com medo demais de sentir. O milionário sentou-se à mesa, incapaz de permanecer em pé. Pela primeira vez desde a morte da esposa, chorou de verdade. Não o choro contido que vinha à noite, escondido no travesseiro. Mas um choro pesado, profundo, que vinha acompanhado de vergonha e reconhecimento. Ele não tinha sido traído. Não tinha sido desrespeitado. Tinha sido antecipado. Helena havia previsto exatamente o homem que ele se tornaria. E, por isso, havia deixado alguém para fazer o que ele não conseguiria naquele momento. A promessa não era contra ele. Era para salvá-lo. Mas agora que a verdade começava a emergir, algo precisava acontecer. O mundo secreto não poderia mais existir nas sombras. Ou ele se transformaria, ou perderia tudo de vez. E essa decisão estava mais próxima do que ele imaginava. Depois daquela conversa, nada mais dentro dele conseguiu permanecer no lugar. O milionário passou o resto do dia como um corpo sem peso, atravessando a casa sem realmente estar presente em nenhum cômodo. Cada objeto parecia carregar um significado novo, mais pesado. Cada fotografia esquecida em alguma gaveta parecia observá-lo em silêncio, como se perguntasse por que demorará tanto para enxergar. À noite, sentou-se sozinho no escritório, as luzes apagadas, apenas o brilho frio da tela do computador iluminando o rosto cansado. Não conseguiu trabalhar. Não conseguiu pensar em números, contratos ou prazos. Tudo o que via eram os rostos dos filhos, encolhidos, atentos demais, contidos demais. Crianças que aprenderam a sobreviver emocionalmente ao próprio pai. Ele sempre acreditou que a ausência era não estar. Agora entendia que a ausência também era estar sem estar disponível. A lembrança da fala da faxineira ecoava sem cessar. O Senhor não é cruel. É alguém com medo demais de sentir. Medo. Essa palavra o incomodava profundamente. Ele nunca se viu como alguém medroso. Sempre se orgulhou de enfrentar crises, mercados instáveis, decisões difíceis. Mas ali estava uma verdade que nenhum relatório jamais mostraria. Ele fugia da única coisa que não podia controlar, a dor. Quando Helena morreu, ele não chorou na frente de ninguém. Organizou tudo. Resolveu tudo. Fechou todas as pontas soltas. Achou que estava sendo forte. Não percebeu que, ao se fechar, tinha se tornado um muro frio para quem mais precisava de acolhimento. O estalo veio mais tarde naquela mesma noite. Ele acordou com vozes no corredor. Não eram altas. Não eram risadas. Eram sussurros apressados. Levantou-se devagar e se aproximou da porta do quarto, que estava entreaberta. Viu as crianças paradas, abraçadas à faxineira, os olhos arregalados. "O papai vai ficar bravo?" perguntou Clara, a voz trêmula. A pergunta atravessou o peito dele como uma lâmina. Bravo. Era isso que seus filhos sentiam quando pensavam nele. Medo de sua reação. Medo de errar. Medo de sentir. A faxineira se agachou diante deles, segurou os rostos pequenos com delicadeza e respondeu: "Não agora. Mas vocês precisam ser fortes. Às vezes, as pessoas machucam sem querer." Sem querer. Ele deu um passo para trás, encostando na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Aquela frase era sobre ele. Sempre foi. Naquele instante, entendeu algo que jamais tinha admitido. Não eram as crianças que estavam frágeis. Era ele. Ele quem não suportava vê-la sofrer. Ele quem precisava controlar tudo para não encarar a própria dor. E, ao fazer isso, tinha transformado o luto em algo proibido. O milionário voltou para o quarto e se sentou na cama, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, deixou que a culpa viesse sem resistência. Não tentou justificá-la. Não tentou racionalizar. Apenas aceitou. Ele não tinha sido um pai presente. Tinha sido um administrador de rotina. Não tinha oferecido colo. Tinha oferecido silêncio. E o preço disso estava estampado nos olhos dos filhos. No dia seguinte, ao descer para o café, viu Pedro derrubar um copo de suco. O líquido se espalhou pelo chão. O menino congelou imediatamente, os olhos cheios de pânico, esperando a reação que conhecia bem. O milionário sentiu o impulso automático subir pela garganta. A correção pronta. O tom firme. A repreensão.
Mas algo dentro dele se partiu antes que pudesse falar. Pedro não estava com medo do copo quebrado. Estava com medo do pai. O milionário respirou fundo, agachou-se lentamente e pegou um pano. Limpou o chão em silêncio. Não disse nada. O menino continuou imóvel, confuso, até que percebeu que não haveria bronca. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar do pai, diferente. Cansado. Humano. Foi ali, naquele gesto simples, que o milionário entendeu com clareza brutal. Ele tinha se tornado a tempestade da própria casa. Não por maldade, mas por ausência emocional. E tempestades não percebem os estragos que causam até verem o que ficou no chão depois que passam. A faxineira observava tudo à distância. Não interferiu. Apenas esperou. Como alguém que sabe que certas descobertas não podem ser feitas por terceiros. Naquela manhã, enquanto saía para trabalhar, o milionário parou na porta. Olhou para os filhos. Pela primeira vez, eles não desviaram o olhar imediatamente. Ainda havia medo, mas havia algo novo misturado ali. Expectativa. Ele percebeu que estava diante do ponto sem retorno. Ou continuaria sendo a presença que apagava sorrisos, ou teria que aprender algo que nunca precisou aprender antes. Sentir. E isso exigiria mais coragem do que qualquer decisão que já tivesse tomado. A próxima escolha definiria tudo. Naquela noite, o milionário não conseguiu sair da garagem. O carro estava ligado, o motor funcionando em marcha lenta, mas ele permanecia imóvel ao volante, as mãos apoiadas no couro do volante como se fosse a única coisa sólida naquele momento. O portão automático já estava aberto. Bastava avançar alguns metros e tudo continuaria exatamente como sempre tinha sido. Escritório. Reuniões. Distância. Controle. Mas, pela primeira vez, algo o impedia de ir embora. Ele desligou o carro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ficou ali por longos minutos, respirando fundo, sentindo o peso daquela escolha simples e, ao mesmo tempo, definitiva. Entrar em casa significava enfrentar algo que ele vinha evitando havia meses. Significava abrir mão da armadura. Significava aceitar que talvez não tivesse todas as respostas. Que talvez estivesse errado. Quando finalmente saiu do carro, caminhou de volta para dentro da casa com passos lentos. A luz da sala estava acesa. As vozes das crianças vinham baixas, vindas do corredor. A faxineira falava com elas, orientando sobre o banho, o pijama, os horários. Tudo normal. Tudo seguro. Tudo acontecendo sem ele. Ele parou à porta da sala e observou. Pedro estava sentado no sofá, abraçando um travesseiro. Clara escovava os dentes com a ajuda da faxineira, que se abaixava ao nível da menina para falar com ela. Havia intimidade ali. Uma intimidade construída no cuidado diário, no tempo compartilhado, no espaço emocional que ele nunca ocupou. O milionário sentiu uma pontada de pânico. E se fosse tarde demais? E se os filhos já tivessem escolhido? E se ele já tivesse sido substituído? O pensamento foi rápido e cruel, mas real. A faxineira percebeu sua presença. O corpo dela enrijeceu levemente, como se antecipasse uma reação negativa. As crianças também o viram. O ar mudou. A atmosfera leve se contraiu de imediato. Era isso que ele causava. Boa noite, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Boa noite, pai, responderam as crianças, quase em coro. Não houve abraço. Não houve aproximação. Apenas distância educada. Ele respirou fundo e tomou a decisão que vinha amadurecendo desde a conversa na cozinha. Precisava fazer algo diferente. Precisava quebrar o padrão. Mesmo que isso custasse o pouco controle que ainda acreditava ter. Começou, mas parou. Não sabia como continuar. Nunca precisará pedir espaço emocional antes. Nunca precisará pedir permissão para existir como pai. A faxineira permaneceu em silêncio, observando. Não o interrompeu. Não o ajudou. Aquele momento precisava ser dele. Eu não vou sair hoje, disse finalmente. Vou ficar. Pedro apertou o travesseiro com mais força. Clara olhou para a faxineira, buscando orientação. O milionário percebeu aquilo e sentiu um aperto violento no peito. Vocês podem continuar, acrescentou, tentando manter a voz firme. Eu só quero ficar aqui. Era um pedido simples. Mas carregava um peso enorme. O silêncio se estendeu por alguns segundos. A faxineira assentiu levemente, como quem reconhece um esforço genuíno. As crianças, ainda desconfiadas, retomaram o que estavam fazendo, mas com atenção redobrada. Cada movimento parecia medido.
Cada riso, contido. Ele se sentou na poltrona da sala, longe, mantendo distância. Não queria invadir. Apenas observar. Apenas estar. E então, algo inesperado aconteceu. Clara deixou a escova de dentes cair no chão. O barulho ecoou pela sala. Ela congelou imediatamente, o rosto se fechando, os olhos marejados. Esperava a bronca. Esperava o tom que conhecia. O milionário sentiu o impulso automático subir. Mas se conteve. Está tudo bem, disse, lentamente. A gente limpa depois. A menina olhou como se não tivesse entendido. A faxineira também o observou com atenção. Pedro levantou a cabeça, surpreso. Era um gesto pequeno. Quase insignificante. Mas foi como uma rachadura no muro que ele mesmo construíra. O milionário percebeu que aquele era o momento mais perigoso de todos. Não o da raiva. Não o da dor. Mas o da tentativa. Porque tentar significava falhar à vista dos outros. Significava se expor. Significava correr o risco de não conseguir sustentar a mudança. Ele sabia que, se recuasse agora, perderia tudo. Se levantasse a voz. Se retomasse o controle. Se exigisse obediência em vez de conexão. Mas também sabia que seguir em frente exigiria algo que nunca praticara: constância emocional. Naquela noite, ao colocar as crianças na cama junto com a faxineira, ele ficou parado à porta, observando. Não interferiu. Não apressou. Não corrigiu. Apenas assistiu enquanto os filhos eram acolhidos com palavras suaves, com histórias, com presença. Quando a luz foi apagada, Clara murmurou algo que quase o fez desabar. O papai não ficou bravo hoje. Pedro não respondeu, mas o silêncio dele carregava algo diferente. Não alívio. Esperança. O milionário voltou para a sala e se sentou no escuro. Sabia que aquela decisão não garantia nada. Não apagava o passado. Não reconstruía meses de distância. Mas era o primeiro passo fora da tempestade. E, justamente por isso, era também o mais arriscado. Porque, a partir dali, não havia mais desculpas. Ou ele mudaria de verdade. Ou perderia seus filhos para sempre. O silêncio da casa naquela madrugada era diferente. Não tinha o peso habitual, nem a rigidez que se instalara desde a morte de Helena. Era um silêncio atento, quase expectante, como se a própria casa aguardasse algo que estava prestes a acontecer. O milionário não dormiu. Ficou sentado na poltrona da sala, olhando para o corredor escuro que levava aos quartos das crianças, como se temesse que, ao desviar o olhar, tudo voltasse a ser como antes. Ele sabia que ainda faltava algo. Uma peça essencial daquela história que ainda não tinha sido totalmente revelada. A promessa. A bolsa. O cuidado excessivo da faxineira. A forma como ela parecia sempre um passo à frente, como se soubesse exatamente o que fazer e quando fazer. Por volta das 3 da manhã, ouviu passos leves vindos da cozinha. Não eram os das crianças. Eram firmes, contidos. Ele se levantou devagar e seguiu o som, parando na porta. A faxineira estava lá, sentada à mesa, a bolsa grande aberta à sua frente. Pela primeira vez desde que ele passara a observá-la, ela mexia no conteúdo sem se preocupar em esconder. Dentro da bolsa, havia coisas simples. Tintas usadas. Pincéis manchados. Papéis dobrados com cuidado. E, no meio de tudo, um envelope pardo, gasto pelo tempo, com o nome dele escrito à mão. O milionário sentiu o coração disparar. Ela percebeu sua presença, mas não se assustou. Não tentou fechar a bolsa. Não tentou se explicar. Apenas olhou para ele com um cansaço profundo no olhar, como se aquele momento fosse inevitável desde o início. Eu sabia que esse dia ia chegar, disse ela, a voz baixa, sem acusação. Ele se aproximou lentamente, sentando-se à mesa à frente dela. O envelope permanecia ali, intocado, separando-os como uma fronteira invisível. Helena deixou isso para você, continuou a faxineira. Mas pediu que só fosse entregue quando o senhor estivesse pronto para ouvir. Pronto. Ele quase riu da ironia. Nunca se sentirá menos preparado para algo na vida. Ainda assim, estendeu a mão e tocou o envelope. O papel estava amarelado. As bordas gastas. O nome dele escrito com a caligrafia que conhecia tão bem. Ela sabia que você tentaria ser forte demais, disse a faxineira, com suavidade. Sabia que ia se fechar. E sabia que os meninos precisariam de alguém que não tivesse medo de sentir. O milionário engoliu em seco. As mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dentro, havia uma carta e um pequeno pendrive. Ele pegou primeiro a carta.
A letra de Helena parecia quase saltar do papel. Ela falava de amor, mas não daquele amor idealizado. Falava de falhas. De medo. De como sabia que ele tentaria proteger os filhos do jeito que sabia, controlando tudo. Falava que aquilo não era errado, apenas incompleto. Dizia que as crianças precisariam aprender a sentir sem pedir permissão. E que ele precisaria aprender junto, mesmo que doesse. Cada palavra parecia atravessá-lo com precisão cirúrgica. Quando terminou a leitura, os olhos já estavam marejados. Ele levantou o olhar para a faxineira. O pendrive, murmurou. É um vídeo, respondeu ela. Um que ela gravou só para você. Ele conectou o dispositivo ao notebook da cozinha. A tela se iluminou lentamente, revelando o rosto de Helena. Mais pálida. Mais frágil. Mas com aquele mesmo olhar firme, cheio de amor e determinação. Se você está vendo isso, dizia ela no vídeo, é porque finalmente parou de fugir. O milionário sentiu o ar faltar. Helena falava diretamente com ele. Falava de como sabia que ele tentaria resolver o luto com silêncio. Falava de como aquilo poderia afastá-lo dos filhos sem que ele percebesse. E, principalmente, falava da escolha que ele teria que fazer. Ou você continua sendo forte sozinho, dizia ela, ou aprende a ser humano com eles. A gravação terminou deixando a cozinha mergulhada em silêncio. O milionário fechou o notebook lentamente. Sentia o corpo inteiro pesado, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. A verdade estava escancarada. Ele não tinha perdido os filhos. Ainda não. Mas estava perigosamente perto disso. A faxineira se levantou, arrumando a bolsa com cuidado. Agora o senhor sabe tudo, disse. O que vai fazer com isso, já não depende de mim. Ela saiu da cozinha, deixando-o sozinho com a verdade mais difícil de aceitar. Não bastava querer mudar. Ele teria que provar, todos os dias, que estava disposto a aprender a ser pai de novo. E isso seria mais difícil do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. O dia amanheceu diferente, embora nada de concreto tivesse mudado. A luz que entrava pelas janelas era a mesma, os móveis continuavam no mesmo lugar, os sons da casa seguiam iguais. Ainda assim, o milionário sentia como se estivesse pisando em território desconhecido. Não havia plano. Não havia estratégia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia exatamente o que fazer. E, estranhamente, isso não o paralisava. Ele acordou antes das crianças. Preparou o café da manhã com movimentos desajeitados, derramou um pouco de leite sobre a bancada, queimou o pão na primeira tentativa. Não chamou ninguém para limpar. Apenas limpou. Em silêncio. Sem pressa. Era um gesto pequeno, quase ridículo diante de tudo que precisava ser reconstruído, mas era real. Quando Pedro desceu as escadas, parou no último degrau. Observou o pai na cozinha como se estivesse diante de alguém que não reconhecia completamente. O milionário sentiu o olhar do filho e resistiu ao impulso de dizer algo. Continuou o que estava fazendo. Clara apareceu logo depois, arrastando o cobertor pelo corredor. Os olhos ainda inchados de sono. Ao ver o pai ali, franziu a testa, confusa. Você não foi trabalhar? Perguntou, a voz pequena. Não hoje, respondeu ele, sem justificar. Hoje eu fico. Não houve discurso. Não houve promessa grandiosa. Apenas presença. A faxineira chegou alguns minutos depois. Parou à porta da cozinha, surpresa ao encontrar o milionário ali, de camisa simples, mangas arregaçadas, segurando uma xícara na mão. Ela não comentou. Apenas observou. Como quem entende que algumas decisões não precisam ser anunciadas. O café foi estranho. Silencioso, mas não tenso. As crianças comeram devagar, lançando olhares curiosos ao pai, esperando o momento em que ele se levantaria, ajeitaria a gravata e sairia. Esse momento não veio. Depois do café, Clara puxou o pai pela mão até a sala. Não pediu. Apenas puxou. O gesto simples fez o coração dele disparar. Sentou-se no chão, ainda sem saber o que era esperado dele. As crianças se acomodaram ao redor. A faxineira permaneceu de pé, à distância. O milionário olhou ao redor e viu os materiais de pintura guardados no canto da sala. Não perguntou. Não hesitou. Apenas se levantou, pegou o plástico, estendeu no chão com movimentos cuidadosos e começou a preparar o espaço como tinha visto tantas vezes em silêncio. Pedro observava atento, os olhos arregalados. Você vai? Começou o menino, mas não terminou a frase. O milionário assentiu. Se vocês deixarem.
Foi a primeira vez que pediu permissão aos próprios filhos. Clara sorriu, um sorriso pequeno, contido, como se ainda estivesse testando aquela nova versão do pai. Pedro demorou mais alguns segundos, mas acabou se aproximando. O pai pegou um avental simples, colocou sem cerimônia. Sujou a camisa. Não se importou. Sentou-se no chão, descalço, no mesmo nível das crianças. Não falou de Helena. Não explicou o que tinha aprendido. Não pediu desculpas naquele momento. Apenas pegou um pincel e segurou com mãos inseguras. "O que eu faço?" perguntou, sem vergonha. Pedro respondeu com seriedade: "Primeiro respira." Ele respirou. Clara completou: "Depois lembra." E ele lembrou. As cores começaram a aparecer na tela. Nada bonito. Nada técnico. Apenas manchas confusas. O milionário riu de si mesmo, um riso curto, quase engasgado. As crianças observaram aquele som como se fosse algo raro demais para ser desperdiçado. A faxineira se aproximou aos poucos. Não interferiu. Apenas ficou ali, testemunhando. O pai errava. As crianças corrigiam. O pai escutava. O pai aprendia. Em determinado momento, Clara encostou o ombro no braço dele. Um toque leve. Quase acidental. O milionário congelou por um segundo, com medo de quebrar aquele momento. Não se mexeu. Não falou. Apenas ficou. Pedro pintava concentrado. Clara misturava cores sem lógica. O pai acompanhava, sem corrigir, sem controlar. Era assim que se construía algo novo. Não com palavras. Com ações repetidas. Quando o sol começou a descer, o milionário se levantou, esticando as costas doloridas. Olhou para as telas espalhadas pelo chão. Nenhuma era perfeita. Todas eram verdadeiras. Ele se ajoelhou diante das crianças, olhando-as nos olhos. "Eu não sei fazer isso direito", disse, finalmente. "Mas eu quero aprender. Todo dia." Pedro hesitou. Clara foi a primeira a se mover, abraçando o pai com força. O gesto veio sem aviso, carregado de tinta e emoção. O milionário fechou os olhos, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Pedro resistiu por alguns segundos, depois se aproximou também. A faxineira observava com os olhos marejados, sem se aproximar. O milionário a chamou com um gesto simples. "Você faz parte disso", disse. "Sempre fez." Ela não respondeu. Apenas assentiu, com um sorriso contido, cansado e verdadeiro. Naquele dia, não houve grandes revelações. Não houve promessas grandiosas. Houve algo mais raro, continuidade. E isso mudava tudo. Os dias seguintes não foram fáceis. Não houve transformação mágica, nem reconciliação instantânea. O milionário percebeu isso logo na primeira semana, quando acordou decidido a repetir tudo o que havia feito no dia anterior. Ainda assim, encontrou resistência. Não dos filhos. De si mesmo. Havia momentos em que o velho impulso retornava. O desejo de corrigir rápido demais. De impor ordem quando algo saía do planejado. De se afastar emocionalmente quando o cansaço batia. Mas agora ele via. Sentia. Reconhecia. E, ao reconhecer, fazia algo diferente. Ficava. Pedro ainda hesitava antes de se aproximar. Às vezes sorria, às vezes se fechava. Testava o pai como quem testa o chão depois de uma rachadura, pisando com cuidado, esperando que não desmoronasse de novo. Clara era mais imediata, mas também mais sensível. Alguns dias chorava sem motivo aparente. Outros dias ria alto demais. O milionário aprendeu que aquilo não era confusão. Era luto em movimento. A casa começou a mudar de forma sutil. Não nos móveis, nem na decoração, mas no ritmo. As refeições deixaram de ser silenciosas. Ainda não eram cheias de conversa, mas já não carregavam aquele peso opressor. As noites passaram a ter histórias. Algumas contadas pela faxineira. Outras, pelo pai. Histórias simples, muitas vezes sem começo, meio ou fim. Mas histórias ditas com presença. O milionário começou a falar de Helena. Não como um assunto proibido, nem como um fantasma. Falava dela em pequenas doses. Um comentário sobre algo que ela gostava. Uma lembrança rápida. Um sorriso discreto. As crianças ouviam com atenção, sem pressão. Às vezes faziam perguntas. Às vezes apenas escutavam. O importante era que o nome dela já não causava silêncio. A faxineira permaneceu ali, firme, mas diferente. Não precisava mais esconder. Não precisava mais criar mundos paralelos. O que antes era secreto passou a ser compartilhado.
Ela ainda conduzia as atividades artísticas, mas agora o pai participava sem medo. Às vezes errava. Às vezes se afastava por alguns minutos quando sentia que ia perder o controle. E depois voltava. Era isso que mais surpreendia as crianças. Ele sempre voltava. O milionário percebeu que a confiança não se construía com grandes gestos, mas com repetição. Estar presente quando era fácil não significava nada. O que importava era estar quando era difícil. Quando Clara se recusava a dormir. Quando Pedro se fechava sem explicação. Quando a saudade vinha forte demais. Uma noite, Clara acordou chorando. Chamava pela mãe. O milionário levantou num salto, o coração acelerado, o medo antigo querendo tomar conta. Mas respirou fundo e entrou no quarto. Sentou-se ao lado da filha, segurou sua mão pequena e não tentou silenciar o choro. Eu também sinto falta dela, disse apenas. Clara se acalmou aos poucos, como se aquela frase tivesse autorizado algo dentro dela. O milionário ficou ali até ela dormir novamente. Não saiu correndo. Não fugiu da dor. Ficou. No dia seguinte, Pedro se aproximou do pai enquanto ele arrumava a mesa do café. Você vai embora hoje? Perguntou, com cuidado. Não, respondeu ele. Hoje eu fico. Pedro assentiu, como se registrasse aquela informação em algum lugar importante. Não sorriu. Mas também não se afastou. A esperança começou a morar nos detalhes. No fato de que o pai agora se ajoelhava para falar. No fato de que a casa voltou a ter risos, ainda tímidos, mas reais. No fato de que ninguém mais precisava se esconder para ser feliz. O milionário sabia que não havia conserto definitivo. Sabia que erraria de novo. Mas agora entendia algo essencial: errar não era o problema. O problema era não reparar. Não voltar. Não tentar. A faxineira observava tudo com discrição. Não tomava mais a frente como antes. Sabia que seu papel estava mudando. Não desaparecendo, mas se transformando. Ela tinha cumprido a promessa. Agora, ajudava a sustentar algo maior. Uma família reaprendendo a existir junta. Certa tarde, enquanto observava as crianças brincarem no jardim, o milionário sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Não era felicidade plena. Não era alívio total. Era algo mais simples, e justamente por isso, mais verdadeiro. Paz. Não a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem decidiu ficar. E naquele momento, ele soube que, pela primeira vez desde a morte de Helena, a casa tinha deixado de ser apenas um lugar organizado. Tinha voltado a ser um lar. Meses depois, quem entrasse naquela casa talvez não percebesse nada de extraordinário à primeira vista. Os móveis continuavam caros, as paredes ainda exibiam obras escolhidas a dedo, a rotina seguia organizada. Mas havia algo impossível de ignorar: o ar era diferente. Mais leve. Mais vivo. Como se a casa tivesse aprendido a respirar novamente. O milionário já não usava gravata todos os dias. Às vezes saía para trabalhar, outras vezes ficava. E quando ficava, não fazia disso um evento. Era apenas presença. Estava ali quando as crianças acordavam, quando brigavam por brinquedos, quando sentiam saudade sem saber explicar. Não tentava resolver tudo. Apenas não fugia. A parede da sala, antes limpa demais, ganhou cor. Muitas cores. Telas pequenas, médias, grandes. Algumas tortas. Outras intensas demais. Nenhuma perfeita. Todas verdadeiras. Pedro gostava de explicar cada pintura com lógica. Clara inventava histórias que não faziam sentido algum. O pai ouvia as duas versões com a mesma atenção. Aprenderá que não precisava entender tudo para validar. A faxineira continuava ali, mas agora com outro lugar. Já não era segredo. Já não era ponte escondida. Era parte visível da família. A mulher que tinha guardado as cores quando tudo era cinza. A mulher que soube esperar o tempo certo para entregar aquilo que não podia ser forçado. Certa noite, sentaram-se todos à mesa sem lugares marcados. Comeram pizza com as mãos. Riram de coisas bobas. O milionário percebeu que aquele momento simples valia mais do que qualquer jantar sofisticado que já tivera em restaurantes caros. Pela primeira vez, ninguém estava com medo de errar. Pedro derrubou o molho na camisa. Olhou automaticamente para o pai. O milionário sorriu e pegou um guardanapo. Depois a gente limpa, disse. Pedro sorriu de volta. Um sorriso inteiro. Sem cautela. Clara, encostada no ombro do pai, suspirou. A mamãe ia gostar disso, disse, sem drama. O silêncio que se seguiu não foi pesado.
Foi acolhedor. Eu acho que ela está gostando, respondeu o pai. No jardim, enquanto o sol se punha, os três pintavam juntos. O milionário sujava as mãos sem se importar. Pedro corrigia. Clara ria. A faxineira observava da porta, com lágrimas discretas nos olhos, sabendo que sua promessa tinha sido cumprida. O pai já não era a tempestade. Não porque tivesse se tornado perfeito, mas porque aprenderá a parar. A ficar. A pedir ajuda. A sentir. E os filhos, que antes só sorriam com a faxineira, agora sorriam com o pai também. Não porque ele exigia, mas porque ele finalmente tinha feito espaço. A verdadeira herança de Helena não estava nos vídeos, nem nas pinturas, nem nas lembranças guardadas. Estava ali. Na coragem de uma família que aprendeu que amar não é evitar a dor, mas atravessá-la juntos. E foi assim que aquela casa, antes silenciosa demais, voltou a se encher de vida. Gostou da história? Então deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.